tudo bem com você? Me diz uma coisa, eu tenho certeza que toda menina, em algum momento, desejou ser uma princesa, quis se vestir igual uma princesa, mas e se eu te contasse que a Disney te ensinou a ser princesa do jeito errado? Se você quiser saber qual é o verdadeiro jeito, já se inscreve aqui no canal, fica até o final do vídeo porque o meu nome é Carol e esse aqui é o nosso Céu Estrelado. Seja muito bem-vinda! Isso, na verdade, não é nada mais, nada menos do que algo natural, porque está na essência de toda menina, naturalmente, querer ser como uma princesa no sentido de usar belas roupas, vestidos rodados, ser delicada, ser gentil com as pessoas, ter amizade com animais, vamos dizer assim. Todas essas coisas são perfeitamente normais, está intrínseco dentro de cada menina, querendo ou não. O que acontece é que isso é desconstruído depois. Mas a Disney é muito espertinha. Ela colocou todos esses pontos que são verdadeiros para esconder o real caráter dos ensinamentos que ela estava trazendo para cada uma das meninas que assistem esses filmes ou qualquer coisa genérica desse tipo. Porque é aquilo, nós somos filhas de Deus, somos filhos do Rei do Universo, somos princesas por essência, por adoção, por criação. E é óbvio que o inimigo de Deus, não satisfeito com isso e não satisfeito em não poder consumir essas almas que o Senhor salvou, ele vai lá e cria esse estereótipo de princesa Disney e princesas de contos de fadas. Por isso, tome cuidado, porque nem tudo que reluz é ouro e nem tudo aquilo que parece ser santo entrará no reino dos céus. Porque o que acontece? Numa realeza, vamos colocar a realeza do céu. O reino de Deus tem ordem e tem decência, tem muitos privilégios. Quando estivermos no reino de Deus, teremos inúmeros, diversos privilégios, desde a vida eterna aos vestidos de luz, a principalmente estarmos na presença de Jesus. Porém, com todos esses privilégios, nós também temos regras, apenas 10 mandamentos, 10 regrinhas que devemos seguir para termos uma vida melhor aqui na Terra e nos prepararmos para a vida futura no céu. Só que, em vez de termos esse imaginário coletivo quando se fala de realeza, de princesa, temos o que a Disney gradual e progressivamente foi colocando no inconsciente de todo mundo de que uma princesa, na verdade, por mais que ela tenha um traço feminino, ela tem de ser rebelde para conseguir a liberdade dela e não ficar presa às regras daquele castelo. Pense bem, eu não assisto filme há muito tempo, mas eu tenho todos os filmes que eu assisti ainda na cabeça, então eu vou conseguir apontar os defeitos para você, e aqueles que eu não assisti, que lançaram depois, você encontra informação muito fácil na internet, sem precisar assistir o filme para ficar analisando os erros e criticando. E para desmascarar que as princesas clássicas, elas eram realmente mais femininas e coisa assim, vamos para Cinderela, uma das primeiras princesas da Disney. Ela era uma plebeia, tudo bem, até aí ok, e foi casar com um príncipe. Até aí se assemelha muito ao que aconteceu na história da redenção. Nós aqui na Terra, plebeus, vamos dizer assim, não tínhamos mais salvação e o Senhor Jesus veio à Terra para nos salvar. Porém, Cinderela, ela ganha a posição dela pelos méritos dela, pelas qualidades que ela tinha ou que a fada madrinha, Satanás, fez parecer que ela tinha. E assim conquista o príncipe. No nosso caso, não. O príncipe Jesus, o rei Jesus, ele veio nos salvar não porque tínhamos méritos em nós mesmos, mas porque o mérito dele, a misericórdia dele era tão grande que quis nos salvar, que ele optou por nos salvar. E assim, ele veio aqui na terra e nos salvou e nos levará para morar com ele no reino eterno, onde vamos para sempre continuar seguindo as regras daquele reino para que tudo funcione da maneira perfeita, para que todos os seres possam ser transbordados em alegria e liberdade, porque essa lei, as leis dos 10 mandamentos, são sim as leis da liberdade. Porém, Cinderela, olha só, quando ela vai morar no castelo, no filme 2, ela se depara com um monte de regras. Ela tem que se portar de uma maneira, caminhar de uma maneira, ela tem que estar de uma certa forma, ela tem responsabilidades a cumprir. E o que acontecia já nos filmes clássicos, vamos assim dizer, ela ia contra as regras, ela se revoltou com aquilo, porque quando ela é uma plebeia, ou seja, quando ela não estava salva, ela poderia, entre aspas, fazer o que quer. O que acontece é que ela não lembrava que enquanto ela não estava nesse local santo, nesse local guardado, separado e a salva, ela era uma escrava. Então é isso que temos que ver.
A lei do céu é a lei da liberdade, ela nos liberta da escravidão do pecado, mas a Disney, pelo outro lado, vai dizer que não. Siga o seu coração, porque o seu coração vai te dar todas as coisas perfeitas para você ter uma vida alegre, feliz e livre. Mas a Bíblia já nos dizia que enganoso é o coração do homem, que ninguém poderia o conhecer, e que deveríamos confiar na sabedoria infinita de Deus e não nos estribar no nosso próprio conhecimento, no nosso próprio entendimento, que é tão raso, tão limitado. Porém, passando-se os anos, a Disney foi se mostrando cada vez mais e mais feminista, cada vez mais e mais progressista, e lançou o filme Frozen, que foi aquela febre. Literalmente, pegaram a neve, deram um resfriado em todo mundo ficou com febre por causa daquele filme. Eu cheguei a assistir esse filme, eu ainda não tinha conhecimento sobre essas questões naquela época, e eu assisti e eu achei muito legal na época, muito empoderado, realmente faça suas próprias regras, temos que ser livres, e eu já era cristã, então se possível Satanás enganaria até os eleitos, porque Satanás se faz de anjo de luz, se faz de alguém vestido com vestidos claros e brilhantes. Então esse filme foi praticamente aquele que abriu as portas para a maneira escrachada da Disney distorcer o que é ser uma princesa, o que é ser feminina, o que é estar na presença do Rei do Universo. Então as regras de proteção se tornaram um sofrimento que separou as irmãs, as regras que protegiam, que faziam com que aquela maldição, porque magia é maldição, magia é o inimigo atuando através de alguém, que fizeram com que aquela maldição fosse algo vista como algo bom, como algo que poderia ser usado para o bem, sendo que sabemos que, ai dos feiticeiros, não vão entrar no reino dos céus. Quem somos nós para nos enganar? Então a Disney trazendo uma personagem que uma é um pouco mais delicadinha, um pouco mais menininha, mas ainda assim tem o espírito de eu vou lutar, eu vou conseguir com as minhas próprias mãos. E a outra é totalmente independente, vamos dizer assim, não querendo saber de homem nenhum, não querendo saber de ajuda nenhuma, se isolando para fazer as coisas da sua própria maneira. De quem é essa doutrina? Então, embora tenham vestidos rodados, vestidos longos, esses vestidos eles vão aos poucos se diminuindo e ficando cada vez mais sensuais, mesmo sendo filmes ditos para criança. A Disney se acha muito espertinha, porque ela vai comendo pelas bordas. Começou com algo mais simplinho e vai cada vez se tornando algo mais rebelde, mas mostrando realmente as suas garrinhas. Essas histórias também de princesas, de contos de fadas, também fazem um duplo sentido, uma ambiguidade muito sutil, que ao mesmo tempo em que coloca um castelo como algo de futilidade, eu não estou falando dos luxos, por exemplo, que as catedrais romanas, que as catedrais católicas tiveram e adornaram a si mesmas com o dinheiro do povo. Isso é óbvio que não é da vontade de Deus. O Senhor, ele ama a beleza, mas ele ama a simplicidade. Ele ama o equilíbrio entre essas duas coisas. É óbvio que isso está errado, mas a Disney ela faz esse paralelo com o reino dos céus, querendo ou não. Então, ao colocar como futilidades, como regras tolas, como regras desnecessárias, a gente vai diminuindo cada vez mais os 10 mandamentos e a beleza que o Senhor colocou para nós. E coloca uma natureza selvagem, uma natureza decaída como algo que seria bom, como algo que realmente é a liberdade. Porque o natural não é uma natureza caída. É claro que a natureza proclama a glória de Deus, proclama as maravilhas das mãos dele, porém ela não vai dar valor às coisas ruins, ela não vai dar valor aos desastres naturais ou aos possíveis desastres naturais, ela não vai dar valor às imperfeições que apareceram na natureza, porque a natureza que o Senhor fez, ela é perfeita. As montanhas, elas não eram irregulares como são hoje, os caminhos das montanhas eram retos na criação do mundo. Embora ainda haja beleza na criação de Deus, temos que saber que, inclusive nós mesmos, seremos glorificados na nova terra. Até porque quando a gente vai para essa questão da futilidade que eles colocam intrinsecamente num local do reino, quando é um reino realmente certinho, como o que acontece em Robin Hood, ou então em algumas histórias do Mickey, a gente vai ver que eles sempre colocam um bandido como um herói. A história de Robin Hood, como ela é? É um pobre
ou é um malandro pegando dos ricos para entregar para os pobres ou para os desocupados, porque o trabalhador é digno do seu salário, mas se você não trabalha, você não é digno de receber o seu salário. É óbvio que existem situações de injustiça, e isso é diferente, mas ao mesmo tempo que existem injustiças para com os pobres que trabalham muito e recebem pouco, existe injustiça para com os ricos, que trabalharam e lutaram muito para ter o patrimônio que conquistaram, e aí fala simplesmente que, pega do rico e dá pro pobre. Ué, mas quem fez mais esforço? O Senhor é a favor da equidade. Em Salmos tem um verso que vai dizer: cetro de equidade é o teu reino. Então, no momento em que uma pessoa trabalhou mais, ela é digna de receber mais. No momento que ela trabalhou menos, ela vai receber menos. É como na parábola dos talentos. Aquele que recebeu mais e conseguiu dobrar mais, ele foi exaltado. Aquele que recebeu menos, mas que também conseguiu dobrar, ele também foi exaltado proporcionalmente. Mas aquele que recebeu pouco e que se recebesse muito faria a mesma coisa, que era esconder embaixo da terra aquele talento, não multiplicando o talento, foi repreendido e não recebeu nada no final das contas. Então você percebe o que essas histórias fazem em nós? Ela faz com que nós queiramos os privilégios e os luxos de um palácio, até porque quando Robin Hood pega de um e dá para o outro, ele está pegando aquele luxo e dando para outro, e ao mesmo tempo venhamos a rejeitar todos os deveres, todas as obrigações e todas as leis que vêm junto com essas responsabilidades. É óbvio que o reino de Deus não vai parecer nada com os castelos aqui da terra, pelo contrário, será muito mais lindo. Mas aqui na terra nós podemos já viver como viveríamos no céu, num local agradável, belo, porém simples, sem ostentação, mas ao mesmo tempo organizado, higienizado, para que os santos anjos possam vir morar conosco. Você já viu aquela ilustração da cerca de proteção? Muitas vezes achamos que uma cerca que está ali na nossa frente está nos limitando, mas na verdade ela está nos protegendo de cair num abismo. E é exatamente o contrário disso que a Disney faz disfarçadamente. Ela pega aquela cerca e diz que ela é uma cerca limitante, que ela te impede de fazer aquilo que está no seu coração, aquilo que você tem vontade de fazer, mas esquece de dizer que o seu limite termina quando o limite do outro começa. Esquece de dizer que sem regras uma casa não consegue manter a ordem, que sem regras uma pessoa não consegue viver, porque se nós não nos regrarmos para bebermos água todos os dias, uma hora morreremos de sede. Se der na nossa telha que não quero comer hoje, nem amanhã, nem depois, e passarmos um mês sem comer, certamente também morreremos. E o que mesmo que a serpente falou? Certamente não morrerás se comer desse fruto proibido. Então é a mesma história. Certamente você não vai morrer se você fizer tudo o que você quiser, se você fizer o que o seu coração está mandando. E, no fim das contas, há caminhos que parecem certos ao homem, mas no seu fim são os caminhos da morte. Eu espero muito que vocês tenham tirado algum proveito dessa lição, que vocês se inspirem nas mulheres da Bíblia, nas mulheres que são servas do Senhor aqui na Terra e que consigam transmitir a sua beleza, a sua feminilidade, a sua princesice por ser filha de Deus na simplicidade e na ordem. Seja tu ordem na desordem. Deixa a sua inscrição, a sua curtida e o seu comentário para ajudar o canal. E até o próximo vídeo. Fique com a graça e a paz de Jesus. Tchau!